E, ó, a gente falou, né, desse clima que o Marinho foi afastado pelo Sampaoli e parece mesmo que o Marinho vai pro São Paulo, né? O Marinho tá com um nome aí forte para ir pro São Paulo, né? O principal trunfo pro São Paulo avançar na negociação com o Marinho é o Dorival Júnior, que treinou o Marinho no Flamengo, né? E o treinador se empolgou com a ideia de contar com o atacante afastado pelo Flamengo, como a gente disse aqui, e deu aval para a diretoria. Ou seja, o Dorival deu aval para o Pato, que não tinha sido dado pelo Rogério Ceni. O Rogério Ceni não queria o Pato. O Dorival aprovou, fechou com o Pato. Agora o Dorival se empolgou com o Marinho, que foi jogador dele no Flamengo, tá? No ano passado. Então, ó, ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Dorival Júnior. O Dorival Júnior até deu uma recuperada no Marinho. Ele jogava no Brasileiro. Um pouco mais o Marinho, ali no Campeonato Brasileiro, mas fez o gol. Ele fez o gol contra o Vélez. Sim. Também. Verdade. Fez o gol na semifinal contra o Vélez. Agora, a negociação não deve ser simples. Aí eu pergunto principalmente pro Flávio, pro Bruno, que tem bastante contato no São Paulo. Não sei se o Vander tem também. Por quê? O São Paulo não pretende pagar um alto salário. E vale a gente dizer que o Marinho ganha 800 mil no Flamengo. São 800 mil reais mensais que ele ganha no Flamengo. Então, não é tão simples assim. Será que o Marinho vai aceitar? Será que o Marinho tá brabo e vai aceitar uma redução salarial para fechar com o São Paulo? Porque pro Flamengo vai ser uma maravilha. Um jogador que tá afastado, que ganha 800 mil, é maravilhoso você se livrar do cara. Olha, E que não rendeu no Flamengo. É bom a informação que eu tenho, não ia render mesmo, né? Não sei quem é que achou que o Marinho ia render no Flamengo, pô. O Marinho não tem nível pra jogar no Flamengo, pelo amor de Deus, né? A informação que eu tenho, e é fonte maravilhosa, né? Como sempre, o nosso maravilhoso Gabrielzinho, que sabe tudo, portanto, é uma fonte espetacular, é que a coisa está muito adiantada pelo seguinte: quando houve o perrengue lá do Marinho com o Flamengo, e que já é uma coisa que vem lá de trás, né? Estourou agora, mas já vem lá de trás, no meio da semana passada, os empresários do Marinho fizeram um movimento na direção de São Paulo. Partiu do Marinho, enfim, do staff do Marinho, porque o Dorival estava lá, e o Dorival gosta do jogador, o Dorival trabalhou com ele e tal, e gosta do jogador. E aí sim, houve um aval. E claro que esse aval, quando levado para a diretoria, deve ter suas condições. A gente sabe que o São Paulo hoje não chega nem perto da condição financeira do Flamengo. Então a coisa caminhou. Só não fechou ainda, pelo que eu sei, porque existem outras propostas e tal. O Bahia tinha se manifestado e tal, mas nenhuma que tenha a sedução do São Paulo, de ser o São Paulo. Então, eu creio que está praticamente fechado. É claro que ele vai abrir mão de alguma coisa, não sei se o Flamengo vai pagar algo, não sei. Detalhes eu não sei. Mas a verdade é que, como partiu do Marinho, a negociação ficou mais fácil. O São Paulo aceita o jogador, o Dorival quer o jogador, dentro das condições que o São Paulo considera plausíveis. Então, para mim, o negócio está praticamente fechado. Só questão de salário mesmo. São Paulo acho que não deve pagar mais do que normalmente paga para ter o Marinho. Acho até que é um cara que vai ajudar. Lá joga o Alisson, joga o Wellington Rato. O Marinho joga também. Ele não é pior que os que estão ali. Ele é até melhor, tecnicamente ele é até melhor. Eu acho o Marinho, assim, um jogador bom. Acho que na época do Santos chegaram a pedir o Marinho na seleção. Isso aí sempre foi uma maluquice, né? Isso aí não tem a menor condição. Mas, assim, ele joga. Acho que o São Paulo não deve fazer alguma coisa, um esforço a mais do que normalmente ele faz. Não deve pagar o que ele pagaria para um atacante ali. E ele pode jogar, ele tem espaço para jogar no elenco do São Paulo ali. Ele não é pior que os que estão no São Paulo. Acho até que ele é melhor do que os outros atacantes que normalmente jogam pelo lado direito no São Paulo. Eu acho rapidinho, eu acho que se o Marinho jogar 70% do que ele jogou no Santos, ele é titular assim, Marinho e mais 10 no São Paulo. É o que eu acho, né? Acho que dentro de uma condição financeira razoável, a gente sabe a situação financeira do São Paulo, é uma contratação legal, que acho que pode ser útil. É um pedido do técnico, eles se deram bem. Hoje eu vi uma foto, os dois abraçados, ainda no Flamengo, felizes da vida. Enfim, eu acho que pode ser dentro de uma boa contratação, que seja bom para o Marinho, que está fora do palco. Aliás, antes dessa última fumaça do Flamengo, ele também liderava, ou se não liderava, era um dos
que estavam lá em cima, numa lista de dispensas nos próximos meses. Então, para ele, deve ser ótimo, ele sairia mesmo, dificilmente iria ganhar em outro lugar, nem no São Paulo o que recebe no Flamengo. Então, aliás, quem... Continua na Série A, né? E também quem está liderando essa lista de possíveis saídas do Flamengo, a gente pode, um nome estrelado, Davi Luiz, em várias listas aí. Então, esse desconforto com o Davi Luiz, teoricamente, não sei, o tempo vai mostrar, acontece 2 meses antes de uma possível saída. Talvez isso até facilite a saída, ele tem sonhos de voltar para a Europa. Tomara que consiga, eu acho ele um jogador importante também, tomara que encontre um espaço legal. Então é isso, eu acho que... E o Pato, que já foi colocado sobre a mesa aqui, da mesma maneira. O Pato, mais ou menos com fôlego, é titular do São Paulo. Então, dentro da situação financeira do São Paulo, se conseguir mesmo assinar esse negócio, eu acho bom. Agora, falando pelo lado do São Paulo, o Marinho pode ser um bom reforço se ele ganhar pelo menos da metade do que ele ganha. Porque não dá pra você achar um bom reforço pro São Paulo, o Marinho ganhando 400 mil. Eu não acho que vale. Sei qual é a média. Que vale ali 300 mil. Só que é o que eu digo, o Marinho não vai aceitar reduzir tanto o seu salário. Será que o São Paulo vai pagar 500 mil? Porque uma coisa eu falo, pro Flamengo é um paraíso. É um paraíso. Foi um jogador contratado, não foi caro. O valor do Marinho não foi caro, mas o salário é altíssimo. Ou seja, custa caro para manter o Marinho com ele afastado. Já custava caro pelo que ele estava jogando no Flamengo. Não estava jogando nada. O Marinho não rendeu nada no Flamengo, Até nada. quando é o contrato dele? Dezembro. Dezembro agora. Então, talvez o São Paulo pague uma diferença e o Flamengo o resto. Para ele vale a pena ele fazer um contrato ganhando metade disso, porque se ele fizer um contrato de 1 ano e meio, ele vai ganhar num montante mais do que o Flamengo vai pagar até dezembro. Pode ser. Ele repente... garante o emprego dele até o ano que vem. Se ele não fechar com o São Paulo, ele não vai ficar no Flamengo. Ele ganha até dezembro e em janeiro vai jogar onde? Vai se desvalorizar, porque não vai jogar durante o decorrer desse ano. Não vai estar em vitrine nenhuma, não vai entrar em campo, o São Paulo vai já... ficar no come-dorme. O São Paulo já possivelmente pode ter encontrado uma outra alternativa. De repente, Mas é isso que eu baixar. Mas é isso que eu falo, E o São Paulo vai colocar ele para Mas jogar. é bom pro São Paulo. O Marinho pro Flamengo é maravilhoso. Mas de repente o Flamengo paga a diferença nesse período. O Flamengo ia gastar 800, o São Paulo pagar 400, o Flamengo 400. Já duvido. Acho que o Flamengo não vai pagar. O Flamengo vai pagar Flamengo vai preferir pagar 800. Não vai pagar nada. Vai preferir pagar 800. Não vai Pelo pagar. que eu entendi, o Flamengo não vai pagar. Agora, para o Marinho, o que vale a pena? Ele faz um contrato mais longo, digamos, se ele fizer 1 ano e meio de contrato, até o final de 2024, por exemplo, pode ser até mais Ganhando longo também, metade, né? Ele vai ganhar, se ele ganhar metade, você faz a conta, ganha o dobro do que ele tem para receber do Flamengo. Pro São Paulo é bom, Mauro, na tua opinião? Talvez se adapte melhor. O Marinho é um jogador que ele só tem uma jogada, basicamente. Recebe, acelera, corta para dentro para bater pro gol. Ele dificilmente vai no fundo, bola parada, ele é bom na bola parada. Eu imagino que o Dorival queira utilizá-lo, justamente utilizar essas características positivas que ele tem. Eu lembro sempre ele reclamou uma vez do Paulo Souza, eu acho assim, isso até, acho que uma falta de entendimento dele. O Paulo Souza reclamava que ele acelerava o jogo toda hora. Por quê? Era óbvio, você está jogando com o time que está fechado, não tem que acelerar o jogo. Recebe, toca, se desloca, espera, tem que girar a bola, não adianta. Tá todo mundo plantado lá atrás, Marinho recebe, corta, já acelera. E o Paulo Souza pedia, não acelera o jogo, Marinho, segura mais um pouco, toca, espera, se desloca. Igual correr pra cima de um muro. Né? Exato, não adianta. E o Marinho tentava a mesma jogada. Aí quando ele saiu, que eu jogava fora da posição. Aí o Dorival colocou ele na posição dele, o São Paulo agora colocou na posição. Não adiantou. Eu acho que ele não combina com o estilo de jogo desse Flamengo. Talvez no São Paulo se adapte. O Dorival sabe que é um jogador, trabalhou com ele há poucos meses. Usou o jogador. Ele sabe mais ou menos o que ele tem ali à sua disposição e como o São Paulo pode e deve jogar. Eu imagino que ele queira muito mais o São Paulo, um time também de transição rápida, que joga também em velocidade, especialmente quando tiver contra adversários que vão atacar o São Paulo. Até porque a defesa dele é muito boa. Do que como joga o Flamengo normalmente. Então pode ser que ele se encaixe, que ele seja útil. Não é que o Marinho é horroroso, não tem qualidade. Tem as suas qualidades, só que acho que ele não combina com o estilo. É uma contratação errada, por quê? Falta de entendimento de quem contratou. Aí tem o centro de inteligência do Flamengo e tem os dirigentes. Se você analisar a característica e como o time joga, prioritariamente, ele não combina. Mas o cara é Flamengo, o pai é Flamengo, chorou quando foi pra lá. Isso não é isso que vai decidir, gente. Isso aí foi contrato o cara da arquibancada. Isso é bobagem. Você estava falando desse negócio de acelerar o jogo na hora errada. Eu li um texto de um cara, de um europeu, não vou lembrar quem, provavelmente um cronista português, que eu achei sensacional. Ele fala assim que muito jogador brasileiro, driblador, ele chega na Europa e ele tem capacidade de driblar 9 jogadores dentro de uma cabine telefônica.
Só que depois que ele dribla os ovos, ele não acha a saída. Ele não acha a porta de saída. Fala, os caras não sabem o que fazer com a bola. Dribla 9. Passa porque dribla, mas não sabe o que fazer. Eu lembro do Lucas Moura, né? Que saiu do Tottenham, que era isso que eu falou. Ele tem uma habilidade espetacular, mas ele não sabe jogar futebol. E muitas vezes dribla longe da área. Isso. Ou seja, onde nada acontece, você dribla 2, 3, não sai do lugar praticamente. Dentro da cabine telefônica. Mas na hora de deixar a Não vai chegar a lugar nenhum. Quando você dribla perto da área, numa situação de gol, você dá um drible e abre um caminho. Exatamente. Cria uma jogada de gol para você, para um companheiro. Eu acho que ele pode ser útil. Agora, eu imagino que o Dorival tenha claramente na cabeça de que maneira utilizaria o jogador. E para o São Paulo tem um detalhe. Mesmo que ele custe um salário não tão alto como o do Flamengo, mas um salário um pouco poupudo, o São Paulo não deve pagar a multa rescisória, né? Acho que essa também é parte da negociação. O Flamengo queria ganhar lá um caraminguá lá do Bahia, quando o Bahia se interessou, mas a essa altura talvez o Flamengo libere o jogador de graça ou por uma quantia módica aí, o São Paulo consegue se reforçar com o jogador que claramente o técnico quer. Senão não estaria negociando, né? E a informação que o UOL deu também foi de que já estava negociando o Marinho com o São Paulo, o seu representante, antes dessa polêmica do Flamengo.